Alô? Oi, tudo bom? Você tá me ouvindo? Que eu não ouço você. Deixa eu ver aqui. Deixa eu testar aqui. Ok. Oi? Oi, agora eu tô te ouvindo. Ah, tá. Tudo bem? Tudo, e você? Tô bem. E a princesa? Tá lá na sala com o pai dela. Conseguiu uma salvaguarda aí? Não, quando ele fica, no entanto, eu vou respondendo os clientes durante o dia, mas eu sento para fazer todas as coisas mesmo quando ele chega. Ah, nossa, não é ruim? Mas a gente planeja uma coisa, não tem condições de eu colocar alguém dentro da minha casa agora com essa Ah, pandemia, é né? verdade. E também ela é muito pequenininha, né, Kelly? Pra deixar assim com os outros Ela também. é muito boazinha, é minha sorte. É. Ela é muito boazinha, que nem assim, durante o dia, as dormidas dela eu consigo fazer alguma coisa, assim. Ah, Mas dá pra ir não tenho levando, né, coragem de desse deixar com jeito. ninguém, não. É, eu também não teria, não. Ah, vamos esperar aí o povo entrar. Dá, aos poucos. Tá dando reflexo, né? Meu óculos. Pior que sem óculos eu fico super cega. Não sei, essa câmera é meio. Sei lá. Sem luz que dá menos reflexo. É o óculos, olha como incomoda. Você vê essa luz? Aí eu fico olhando pro óculos e não presto atenção no que eu tenho que fazer. Gerson falou que tava todo corrido lá, que não almoçou ainda, acredita?
Cadê esse povo, gente? Lu? Oi, você não tá me ouvindo? Se eu tô travando, será que é a minha internet? Oi? Tá travando, será que é a minha internet? Você fica travada na tela. Tá travando. Aqui a internet diz. Ah, não sei, viu? Deve ser a minha, porque aqui passou muito caminhão hoje. Aí Ah, cada vez que passa caminhão, tem que ligar lá e reclamar. putz, fica oscilante, né? E você lembrou o Gerson? Porque o Gerson esquece das coisas, né? Sim, então, eu tava falando com ele há pouco, ele falou que não almoçou ainda. Coisa do Gerson, né? Que tava vendo um negócio do processo e que ia ver se consegue entrar. Mas como tá... É, cara dele, né? Falei, você trata de ser cara de Ô, pau. Você pode parar. Aí vamos ver. Gerson. Gerson e Osiel, uma novela. Pelo amor de Deus. Nossa, gente, cadê esse povo? Né? Estamos aqui esperando. E a Tabita, tá indo bem? É Tabita ou Tabita? Habita. Tá indo mais ou Ah, menos. é um nicho novo, né? É. Tem muita gente querendo escrever ultimamente. Escrever? É, eu vejo lá suas canetas assim. Ah! É. É assim, é mais voltado para quem gosta de lettering, essas coisas, né? Essas artes manuais. Eu acho. É, eu tô com uma aqui, ó. Aqui, aliás, Hã? tem muitas canetas, marca-texto. Eu amo essa Stabilo. Ah! No, di- no dia que eu tava. No dia que eu tava no Instagram, tava mostrando pro Arthur. Ah, tá cortando. Ele gosta de canetas assim. Ah, tem umas coisas para menino. Eu tô te ouvindo direitinho e o seu vídeo não tá travando pra mim. Estranho porque o seu trava, né? Para mim. Eles gostam de desenhar. Eu tô normal. Tô vendo você. Nossa, agora resolveu chegar a 255,5 aqui. Bom, todo mundo falando que tá entrando, tem gente falando que não vai conseguir. E tem gente que não responde. O Ariel avisou que ia se atrasar.
brasileiro. Isso na Europa não aconteceria jamais. Pessoal, podem me ouvir? Agora sim. Oi, desculpa o atraso, estava numa outra call aqui que não desligava o meu chefe. Tudo bem. O Ariel não chegou ainda, né? Eu não sei, na verdade eu não sei. Porque ele falou que ia se atrasar um pouquinho. Tá bom. Só falta ele? Não, tá faltando um tanto de gente. A Priscila tá entrando, o Caio, o Gerson tá enrolado, não sei se vai entrar. A Adriana não responde. Tá bom, vou esperar aqui. Tá. Vamos ver se a Priscila entra. Como ela quer participar comigo. A Priscila. Oi, Pri. Não tô te ouvindo. Ah, tá conectado. Agora eu estou ouvindo, eu não estava ouvindo. Boa noite. Boa Para noite. quem me conhece, eu sou a Priscila. Boa noite. A Priscila é advogada que é minha parceira e está comigo nessa empreitada aí da LGPD. Pri, esperar só mais um pouquinho, porque acho que o Caio vai entrar agora. Tá, Mais uma tranquilo. pessoa. A Adriana não Tranquilo. A responde. gente vai aguardando. E o Gerson tá enrolado. Então, aí a gente começa mais um minutinho. Não gosto de atrasar, mas acabei tentando colocar um monte de gente na mesma leva para não fazer 10 vezes a mesma apresentação. Ó, o Caio. Lu, você consegue gravar essa apresentação? Tô gravando. Se vai depois dar certo, eu não sei. Mas eu coloquei aqui para gravar. Tá. O áudio do Caio. Eu só vou fazer um negocinho e eu já volto, mas eu vou ficar conectada. Tá bom. Caio. Caio, você ouve? Oi, Oi, tudo bom? tudo bom? Tô no trabalho. Tá de castigo aí, é? Pouquinho, No trabalho? pouquinho. Vamos começar porque deu um atraso aí, tem gente que não tá nem respondendo. E tem 2 pessoas que falou que ia atrasar mesmo. Bom, a ideia aqui é apresentar o que é a LGPD e como que a gente vai trabalhar com ela. Então, para alguns vai ser na visão de
detentor de dados, né? Quais são os seus direitos, tanto para você quanto para a empresa, quais são as responsabilidades que a sua empresa que você trabalha tem com você. E para outros, a questão de empresariado mesmo, o que você tem que fazer na sua empresa para não ter problemas, né? Então, eu vou compartilhar aqui uma apresentação e a gente vai seguindo ela e conforme vocês forem tendo dúvidas, vocês vão me falando, tá bom? Só vou pegar meu fone. Tá bom. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Sim. Tá. Peraí, deixa eu ver o que a Adriana tá falando aqui, que ela... Oli, me empresta um fone? Não trouxe hoje meu fone. Ah, é o meu fone. Tá dando... Ai, que lindo que ficou aqui. Deixa eu ver. Ela já pôs aqui, Li. Veja aqui. Onde que põe o fone nesse computador? Tá. A Adriana não vai poder participar. Bom, vamos lá então. O que é a LGPD, né? A LGPD é uma lei. Ela foi criada em 2018 para a proteção de dados pessoais. E ela foi criada baseada numa lei europeia, que também é de 2018, e que o mundo inteiro está seguindo esse novo padrão, né, de proteção aí de dados pessoais. Então, muita coisa da GDPR, né, que é a lei europeia, foi alterada, né, foi modificada na LGPD para que atenda aqui a nossa cultura, né? Porque se a gente fosse implementar aqui no Brasil a GDPR, aí realmente muita coisa a gente não ia conseguir fazer, tá? Ela foi sancionada aí em maio de 18 e agora entrou em vigência na última sexta-feira, tá? Então, nessa apresentação aqui, a gente tem alguns tópicos. A gente vai falar da lei em si. Puxa. O que eu fiz aqui, gente? Tá. Da lei em si, da fiscalização e as multas, do compliance. Tem um monte de gente falando? Eu tô. É alguém que... Eu também tô vendo. Alguém tá fora do mute. Microfone aberto, né? tá com o microfone aberto. Não. Pior que não é aqui, não. Não Nem é aqui. Tá tudo com o microfone fechado aqui? Agora parou. Não, ainda tá aberto. Tá aberto. Será que é o do Agora Caio? sim. Caio? Acho que é. Caio? Eu acho que você consegue mutar ele com o ADM, não? Já mutei. Era ele Tá. mesmo. Tá. Vamos lá, então. Voltando. Então, a gente tem alguns tópicos aqui para falar. A gente vai falar da lei em si, da fiscalização e as multas, como que até agora o que a gente sabe como que vai ser, do compliance, né, como se adequar a essa legislação nova, e o depois dessa adequação, porque tem bastante assunto, tá bom? Então, essa lei é a 13.709, ela é de 14 de agosto de 18, ela foi sancionada lá em 2018, mas ela só entrou em vigor agora, né? Ela veio com o objetivo de regular o tratamento dos dados pessoais e para minimizar riscos e vazamentos de dados. E aí a gente vai dar vários exemplos de como isso pode afetar a sua vida aí, particular, tá? E no caso da lei, quando a gente fala de dados, quando a lei trata de dados pessoais, ela tem um conceito bem expansionista com relação a esse tipo, quais são esses dados, tá?
ela fala, trata, né, de dados pessoais padrão que a gente conhece, né, de RG, CPF, PIS, o título de eleitor, todos os nossos números aí, né? Ela trata também dos dados sensíveis, né, que são dados que podem levar você a uma situação de discriminação, como, por exemplo, orientação sexual, filiação de partido político. Hoje em dia, para muitos, se você falar que é petista, né, você leva aí quase que uma surra, né? Ela trata também de dados médicos, genéticos ou biométricos, né? Os dados médicos é aquela questão, se você tem AIDS, câncer, whatever, uma doença qualquer, que nem no caso eu sou celíaca. Já me excluíram em alguns eventos por eu ser celíaca. Dados genéticos, né, que são as informações que caracterizam as pessoas, né, tipo sanguíneo, DNA, a questão mais... coisas que a gente não vê. E os biométricos, né, que são as impressões digitais, os padrões faciais, né, a íris dos olhos, né, o mapeamento da íris, a cadência da digitação, a voz, enfim. Então, tudo isso é dado pessoal e todos esses dados estão abarcados aí na proteção de dados que a lei determina, tá? Por tratamento, então a lei fala que tem que proteger os dados pessoais que são tratados dentro das empresas. Então, o que é tratamento de dados, né? É tudo que é feito com seus dados, desde o momento em que você é cadastrado até o momento que o seu dado sai. Então, por exemplo, se você compra alguma coisa numa loja qualquer e eles vão te enviar esse produto, eles vão te emitir uma nota fiscal. Então, na emissão da nota fiscal é a saída do seu dado. Ah, Lúcia, mas só esse tipo de saída que tem? Não, tem N outras saídas. Se você compra uma passagem, por exemplo, Brasil-Portugal, pela TAM, a TAM não tem aviões da TAM diretamente para Portugal, mas a TAM tem um contrato com a TAP e a TAM manda os seus dados para a TAP para que a TAP te transporte. Então, essa é a saída dos seus dados do controlador para o operador para que você possa viajar. Então, antes da LGPD, a gente nem tomava conhecimento dessa transação dos nossos dados dentro das empresas, de uma para outra, em N situações, né? Agora, com a LGPD, todas as empresas que trataram os nossos dados vão ter que nos dar ciência, né? Então, quando você comprar uma passagem que a companhia aérea precise de uma outra companhia aérea para te levar no destino que você comprou com aquela primeira, ela vai ter que te informar que ela vai compartilhar os seus dados com essa outra companhia aérea, né? Então, tudo isso é tratamento, né? Exclusão do seu dado é um tratamento, modificação é um tratamento, qualquer coisa que é feito com o seu dado é um tratamento de dados. Então, esse armazenamento, né? Você estar ali num cadastro é um tratamento. Então, tudo isso está abarcado pela legislação. E quem vai fazer essa fiscalização, né? O governo já promulgou aí, já lançou, né, o decreto que formaliza, né, o órgão que vai fazer essa fiscalização, né, que é a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né. Esse órgão é um órgão da administração pública, ele é ligado diretamente, né, à presidência da República, que até muitos aí estão achando ruim essa questão, porque ele tem que ter uma autonomia, e se ele está diretamente ligado à presidência da República, então ele não teria essa autonomia necessária, mas enfim, questões jurídicas de direito administrativo à parte, hoje ele está ligado à presidência da República, né? Ele está em fase de formação, alguns nomes aí já foram confirmados, outros estão aí em negociação. Até onde eu sei, os nomes confirmados são de pessoas muito, muito boas no que fazem, mas ainda não se tem todo o colegiado devidamente formado. Isso deve levar aí mais algum tempo até que a gente conheça todos os nomes aí dessa entidade, tá?
Se alguém tiver alguma dúvida, pode me interrompendo. Pri, se tiver alguma ponderação, vai interrompendo e vai fazendo, tá bom? Então, olha que coisa legal, né? Porque a gente no dia a dia já pode ver como essa lei vai se aplicar. Eu contei para minha mãe como que é a lei, etc, né? E ela foi mandar arrumar uma máquina dela. E a moça começou a pedir data de nascimento, isso e aquilo. Para arrumar a máquina. Aí minha mãe virou e falou assim, Você vai me dar uma moça, máquina de presente, né? ela falou, moça, eu não sei se você está sabendo, mas tem uma lei nova que não pode mais pedir esses dados. A minha filha só trabalha com isso. Ai, que bonitinha! Toda modernosa já. Toda modernosa. Aí, para a gente ter a noção de como o consumidor também vai fiscalizar. Sim. Que, na verdade, vai ser eles, efetivamente, Sim. né? Vão ser eles. Seremos, né, as maiores entidades fiscalizadoras, né, da LGPD, seremos nós mesmos. Eu Com agora certeza. já tô meio que maluca, eu tô me descadastrando de um monte de coisa, mudando um monte de coisa, fico vendo esses filmes tudo aí de cybersecurity, tô pirando já, mas enfim. Porque você começa a analisar, para que quer esse dado? Não há necessidade, porque a LGPD veio justamente para dar um limite, né? O que é necessário você coletar de dados para conseguir executar o serviço. O que for extraordinário não vai poder mais. Isso aí. Bom, falando um pouquinho de legislação, né? Fiscalização. O governo ele não definiu a forma ainda, né? Porque isso ainda não tem nem regulamento. Mas ele já determinou quais são as diretrizes e quais são as aplicações das sanções, né? Que serão todas administrativas, a princípio, através da NPD, né? Que vai ser aplicação de advertência com prazo para correção, publicização da infração devidamente apurada. Aqui eu vejo um problema muito grave, né? Uma complicação para a empresa, que, ao meu ver, é muito grave. Imagina você ter uma empresa e você tem um vazamento ou um problema, uma denúncia, algum tipo de problema com a lei, e você é punido pelo órgão a ponto de que ele te exija que você publique qual foi a infração, por que foi, com quem foi e como foi. Então, e pode ser no seu site, de repente você tem que publicar isso no seu site, ter que ficar com isso aí no seu site durante alguns meses. Pode exigir também que faça no Diário Oficial, que provavelmente quase que 90% de certeza que esse vai ser um dos pontos, né? Mas, assim, a questão do site, né, das redes sociais, isso me preocupa, porque tira muito, né, daquela questão de que a empresa protege as suas informações, né? Então a empresa ela perde reputação, né? Ela perde, né, a reputação confiabilidade, dela. Isso. E isso é um ponto assim que é bem preocupante, né, para as empresas. Esse eu acho que é o que mais causa impacto. Porque por exemplo, por mim assim é o mais temido para mim. Não é nem a multa. Para mim o mais temido é esse. Para mim também, até porque causa essa questão de ausência de confiabilidade do trabalho da empresa no mercado, e isso é uma coisa que eu acho que vai gerar um impacto muito grande nos negócios, né? Sim. Então, eu acho que isso é uma coisa que tem que tomar muito cuidado, e eu acho que eles vão fazer as publicações, Lu, mais nas redes sociais e no site da empresa, porque no Diário Oficial não tem muita... Não tem visibilidade, né? Quem lê aquilo é só os loucos, né? Eu leio de vez em quando tem alguma coisa que me interessa, que eu sei que saiu alguma coisa que me interessa, eu vou lá e leio. Mas falar que eu leio o Diário Oficial todo dia, mas jamais, né? Exatamente. Bom, peraí que o Gerson tá... O Gerson ia entrar e depois não ia, aí vai, não sei, gente. Ele tá lá enrolado com o negócio do processo dele. Enfim. A hora que ele puder e ele quiser entrar, bater um papo com a gente. Bom,
Tem a questão ainda do bloqueio ou eliminação dos dados, que eu não sei se vocês viram, eu até postei sobre isso. A Lili me mandou ontem, né, Pri, a questão lá daquela empresa de BH. Eu acabei indo atrás, até baixei o processo, né, porque é uma ação civil pública. Esse é o que o Ministério Público está pedindo, o bloqueio e a eliminação dos dados pessoais. Na verdade, ele está pedindo para tirar os dados, né, das pessoas do site e bloquear o site. Ou seja, além de tirar aqueles dados do site, tem que bloquear, eles querem bloquear o domínio e ninguém pode fazer nada com aquele domínio mais. Então, imagina você ter o seu site aí, os seus dados todos bloqueados, né, e não poder fazer nada mais com aquilo até a ação terminar de ser julgada, né? Como está pelo MP, não vai ser administrativo, vai ser judicial, deve demorar um pouco. Então, eu acredito que nesse caso aqui, o que o MP está pedindo é cabível, né? É plena legitimidade, pelo que eu li. Até a gente vai falar um pouquinho no final. Mas é complicado para a empresa, né? Se foi mesmo vazamento, se foi venda, tenha sido o que for, é complicado para a empresa, né? Tem também a questão da suspensão parcial do funcionamento do banco de dados, né, ou do tratamento dos dados, né, por um período aí de 6 meses que pode ser prorrogável por mais 6, né? Então, ou seja, se você teve um vazamento, por exemplo, um problema no sistema de emissão de nota, imagina ficar com esse sistema travado aí por 6 meses ou até 1 ano, né? Até que se resolva e até que se faça uma nova fiscalização para liberar esse sistema. É também bem preocupante, né, esse ponto aí. Ele pode ainda proibir total ou parcial o exercício das atividades relacionadas ao tratamento. Se é uma venda, ele vai te proibir de vender, né? Ele pode te proibir de vender. Então, assim, essa questão do exercício das atividades tem que ser analisado bem específico, né, em cada caso, mas também é bem preocupante, né? E quando se vai para as multas, né, que aqui o governo até... Ô Lu, deixa eu só fazer Pode uma falar. ponderação. E outra coisa que a gente vai ter que acompanhar agora, e que vai ser tudo novo, que vai ser como o judiciário vai se posicionar, né, Sim. com relação a tudo isso, quais são os critérios que eles vão adotar. Isso tudo é uma coisa que a gente vai descobrir agora ao longo dos próximos meses. Sim, sim. E vai criando jurisprudência, né? O que também eles não vão poder fazer de qualquer jeito, né? As primeiras elas vão, por isso que vão ser demoradas, né? E vão ter que ser muito estudadas, embasadas, porque apesar da gente estar tratando de direitos indisponíveis do cidadão, a gente está também tratando de bloqueios de empresa, de direitos da personalidade jurídica, né? Então nós vamos ter que sopesar tudo isso para conseguir uma forma mais justa, né? Advogar nessa questão, né, da proteção de dados, ela não vai ser fácil, porque ela envolve os direitos da Constituição Federal, né, ela envolve o direito civil, né, o Código de Defesa do Consumidor, a lei do Marco Civil da internet, tem N legislações que permeiam esses direitos que vêm antes. E aí veio a LGPD para juntar com tudo isso aí. Então, não vai ser como você defender um caso de assassinato, por exemplo, né? Na verdade, você vai ter que tratar uma legislação imensa que está ao redor. E vai ter muito detalhe envolvido, né? Sim. De como vazou. Eu acho que vai ter muita coisa ligada com a boa-fé, como foi feito. Vai ter muito, e eu acho que no começo, quando começar a aplicar, vai ter muita ação com pedido de liminar para tentar suspender, para tentar as empresas se adequarem, porque eu acho que isso é uma coisa que vai pegar bastante. Não só o Ministério Público, né, mas também a Defensoria Pública, todas elas estão aí aguardando uma avalanche, né, de coisas, porque de fontes seguras aí já se sabe que tem uma pancada de advogado com ações prontas para serem distribuídas. Isso deve estar sendo feito aí nessa semana, né?
Eu acho que aquele de Minas foi o primeiro que se tomou conhecimento, mas hoje já é dia 23, já acabamos o dia 23, com certeza. Já temos outras N ações interpostas, com certeza. Né? Sim. Bom, quando a gente fala das multas, né, aqui a LGPD, ela pegou pesado por se tratar de Brasil, um país de terceiro mundo, mas ela se espelhou na GDPR também, né? Do mesmo jeito que é pesado lá, ela pesou aqui. Só eu, assim, aí é uma opinião minha, assim, bem pessoal, eu acho que ficou um pouco pesado demais, porque nós não somos a Europa, nós não somos um país de primeiro mundo. Mas não estou dizendo que os direitos aqui sejam menos. Estou dizendo que as empresas aqui são menores. Nós não temos tantas empresas como lá fora, né? E por mais que se use aí o bom senso, né, a equidade aí, né, para se tratar a empresa pequena de acordo com o faturamento dela, ainda assim eu acho que 2% do faturamento é pesado. Vai estar na mão dos juízes, né? Essa Sim. ponderação, né? Sim. Eu acho que a intenção do legislador foi, na verdade, explicar que isso é sério e tem que ser observado pelas empresas. Então, eles impuseram essa pena muito elevada para ter um caráter coercitivo educativo. Uhum. E assim, as empresas têm um tempo aí, né, na verdade, para aprender, né? Já tiveram 2 anos que ninguém ligou para nada, né? Brasil, né? Brasil. Enquanto na Europa já está todo mundo usando, aqui a gente está começando a implementar agora. Mas assim, tem aí até a NPD se constituir, né, e formar todo o regulamento. Eu acho que ainda o judiciário com o MP ainda vai meio que educar, né? Mais educar do que punir, né? Mas é um achismo, né? A gente não dá para a gente validar, ratificar que isso vai acontecer, né? Por que se adequar? Por ser uma questão de sobrevivência, né? No caso, quando você quiser prestar serviço para uma empresa maior, essa empresa maior vai exigir que você esteja de acordo com a LGPD. Isso já está acontecendo, né? A gente já está vendo isso acontecer, já não é de agora, não é desse mês, né? Isso já estava acontecendo antes, e agora com essa movimentação toda aí, depois que a lei entrou em vigor, então isso deve acontecer o mais rápido possível, né? Então, eu estava, só te interrompendo um pouquinho, Lu, eu estava vendo essa questão que você está falando, é a questão do efeito cascata, né? Uhum. Então, a empresa só faz uma subcontratação de um outro serviço especializado se essa empresa tiver em compliance. Então, por exemplo, uma empresa só contrata um escritório de advocacia que tiver em compliance, só contrata um escritório de contabilidade que tiver em compliance. Tudo isso, e é o efeito cascata que vai obrigando todos a se adaptarem, né? É bem isso mesmo. E aí tem a questão também da transformação cultural, né? Até não é uma lei para a empresa cumprir, não é só uma lei para a empresa cumprir, né? É uma lei para mudar a cultura do povo, né? Do povo no geral, né? Do país, né? Porque se está mudando no mundo, não tem como o Brasil ficar de fora, né? É uma exigência que, inclusive, a Europa faz, e a Europa já está dando certificações para os países que já estão adequados. E, por incrível que pareça, na América Latina, o Brasil sendo o maior país e o mais rico da América Latina, o Brasil não está adequado, né? Quem está adequado na América Latina é a Argentina e o Uruguai. Então, é vergonhoso, né, que a gente esteja ainda discutindo se a lei vai pegar ou não. Também acho. É meio absurdo, mas enfim. A Europa está exigindo para quem as grandes empresas, as empresas que quiserem aí continuar, né, com os negócios, né, com as empresas da Europa, elas terão que se adequar, ou elas não poderão fazer nenhum tipo de importação ou exportação, né? Então, é bem importante.
compliance, falando um pouquinho de compliance, né? O que é o compliance? É estar de acordo, né? Estar de acordo com a legislação, né? Estar ok, estar atendendo àquela solicitação, né? Então, como que a gente faz isso, né? Na empresa. Quando a gente entra numa empresa para fazer um projeto de adequação, a primeira coisa que a gente faz é criar um comitê multidisciplinar. Empresa que tem vários departamentos, que tem mais de uma pessoa, a gente cria um comitê até para tratar cada departamento da sua área, né? Aí a gente levanta todos os gaps e os riscos que a empresa está exposta, né? A gente revisa os processos, revisa os contratos, né? Faz esse levantamento no geral. Depois, com base nisso tudo que a gente levantou, a gente elabora uma matriz de risco, né? Para priorizar por ordem do mais crítico para o menos crítico, né? Quais são as ações que a gente tem que atacar primeiro, para que a empresa fique menos exposta possível o quanto antes. Depois a gente elabora um plano de ação, onde a gente vai tratar esses riscos que foram priorizados lá na matriz, pela ordem também dos entregáveis. E tem, além disso, que a gente faz aí paralelo, os entregáveis que são exigidos pela lei. Porque, assim, a lei exigiu alguns entregáveis mínimos, né? Que todo mundo tem que ter. Por exemplo, toda empresa tem que ter um antivírus. Então, não pode existir uma empresa sem um antivírus em todas as máquinas. Então, assim, o que a gente faz aí em paralelo, que a gente vai tratando os entregáveis que são exigidos pela lei e os críticos, os pontos críticos do mais crítico para o menos crítico. Tá? A gente nomeia um DPO interno ou externo, que a lei aqui no Brasil ela não determina se tem que ser interno ou externo, ela determina só que o DPO não pode investigar a si mesmo, né? Imagina você determinar que é um gerente da TI, um diretor da TI que é o DPO. Ele vai estar investigando ele mesmo, né? Então, nesse caso, não é aplicável para uma empresa maior. Mas a lei também não determinou isso muito claramente na lei, como que vai ser. Isso aí provavelmente vai vir no regulamento, né, Priscila? Porque Sim. Porque, por exemplo, na GDPR, eles tratam como obrigatório empresa acima de 250 colaboradores. Aqui no Brasil, a lei não abarcou isso. Eles simplesmente falaram que todas as empresas têm que se adequar. Então, ou seja, todas as empresas, 100%. Quem vai esmiuçar isso vai ser o regulamento. Então, a gente espera que o regulamento tenha o bom senso de tratar as empresas menores com mais compaixão, né? E eu acho que agora no regulamento, Lu, é até aquela questão que a gente estava conversando, se os advogados vão ser DPO, vai ter tudo mais pormenorizado. Sim. Eu acho que eles vão disponibilizar os requisitos para ser e os impedimentos para ser, para a gente ter uma noção maior disso, né? Como que vai ser e como que vai ser esse trabalho do DPO efetivamente. É isso mesmo. Bom, e aí a gente trabalha durante todo o projeto nessa cultura da empresa. Empresa que tem vários colaboradores, a gente tem que fazer ações de conscientização. E cursos, treinamentos, enfim, para que todo mundo entenda quais são os riscos e quais são as responsabilidades. A LGPD ela veio para responsabilizar não só empresas, mas também pessoas. Né? Então, se você tem um funcionário que lida com os dados dos seus clientes, esse funcionário ele tem que estar ciente da responsabilidade que ele tem ao trabalhar com os dados do seu cliente. Porque se houver um vazamento através do seu funcionário, da pessoa que trabalha com você, a responsabilidade tem que ser dessa pessoa. Só que você tem que ter feito a sua lição de casa, para que você não tenha dor de cabeça com isso. Uma vez que você não está adequado, que você não fez nada, não tem nenhuma política, não tem nenhum documento assinado, não tem nada, então a responsabilidade é sua empresa.
partir do momento que você tem uma política feita, que você conscientizou as pessoas que trabalham com você, todos os colaboradores estão conscientes, assinaram termos de responsabilidade, participaram dos treinamentos de conscientização, a responsabilidade passa a ser de cada colaborador e não mais da empresa. E isso aí você já pode mandar embora por justa causa, se isentar, né? Isentar a empresa do problema, vamos assim dizer, né? Sim. Transfere a responsabilidade para quem não agiu dentro da lei, né? Isso. Exatamente assim, individualizar as culpas, né? É, isso aí. Então, assim, não é uma caça às bruxas, né? Na verdade, é uma conscientização do quão importantes são os dados de qualquer ser humano, né? Na verdade, é isso. Então, as pessoas têm que trabalhar cientes de que não se pode sair por aí distribuindo informação alheia à torta e à direita, né? Com certeza. Só para ilustrar aqui o caso da farmácia, o Fábio já sabe que eu até contei no final de semana para ele, do caso da farmácia. Aconteceu, é um fato, numa cidadezinha do interior de São Paulo, uma cidadezinha bem pequenininha, que eu não me recordo o nome agora. O rapaz foi comprar uma pílula do dia seguinte, né? E numa cidadezinha pequenininha, que todo mundo conhece todo mundo, o que a funcionária, a balconista fez? Ela tirou a foto da nota do remédio do lado, e na nota tinha o nome do cara e o CPF do cara, aqueles cadastros que você faz na farmácia, né? E ela mandou a foto para uma amiga no Zap Zap, uma amiga dela, funcionária lá da farmácia. E o que aconteceu? Essa foto rodou a cidade, né? Cidade desse tamanho, a gente sabe como é. E foi parar na onde? No Zap da esposa do cara, que nunca recebeu a pílula do dia seguinte. Olha o transtorno na vida desse cara. Isso é um vazamento de dados. Sim. A Muito sério. A farmácia foi processada, né, pelo Ministério Público e foi punida e pagou uma alta multa. Para a gente exemplificar um outro caso, né? RH é sempre RH, né? Imprimiram lá um atestado com a CID lá de AIDS, de um colaborador. E esqueceram na impressora. Uma impressora que toda empresa usava. E esse atestado ficou lá. Ficou lá rodando, toda hora passava alguém e dava uma olhadinha no atestado. Putz, fulano tá com AIDS, ó, o ciclano tá com AIDS, ó, o beltrano tá com... A empresa, todo mundo soube que o cara estava com AIDS e ninguém mais sentava perto do cara, ninguém mais queria falar com o cara, todo mundo começou a ignorar o rapaz e ninguém sabia por quê, o cara não sabia o porquê, o que estava acontecendo, até que se descobriu o porquê. E aí ele processou a empresa e a empresa teve que arcar com mais essa pela falta de responsabilidade do departamento de RH. Então, Lu, assim... esse exemplo que você deu, ele se encaixa perfeitamente naquilo que a gente fala, que tem que conscientizar os empregados da empresa, porque eles têm que entender isso, entendeu? Isso é um exemplo, entendeu? Eu imprimi. Não é, eu imprimi, entendeu? Eu sou responsável por aquela impressão, e é isso que a gente tem que explicar para os funcionários, né? Sim. Eles vão ser responsabilizados, pessoa física. Porque antes, na Justiça do Trabalho, era uma coisa... A empresa sempre respondia pelos empregados, né? E eu acho que essa lei veio para mudar essa cultura. Sim, também acho. E vai assim, eu tô vendo essa lei, não é porque eu tô trabalhando com ela, mas eu tô vendo ela como um negócio muito bom, até por mim, assim, por mim, cidadã. Antes, quando você queria se descadastrar, você recebia uma tonelada de e-mail. Eu limpei meu e-mail tanto esses dias, gente, vocês têm noção. Antes, quando você queria se descadastrar de alguma coisa, era um parto, né? Você tinha que entrar num site que direcionava para um outro, que você tinha que explicar o porquê que você não quer mais receber. Eu não quero, ponto, acabou, eu não quero. E ponto, eu não tenho que te dizer o porquê que eu não quero. E agora ficou muito fácil. Tipo, eu tô me descadastrando de tudo e tá muito tranquilo agora. Então, assim, para mim... E quem não conseguir descadastrar muito fácil, vai fazer a denúncia na eu já NPD. Tô com o caderno aqui, ó, pronto para anotar os nomes para eu mandar. Eu sei, tipo porque advogada é uma do dia. ruim.
né? Então, assim, eu tô lendo política de privacidade das empresas agora, um negócio que, tipo, nunca que eu prestava atenção, mas agora, tipo, eu já quero saber. Por exemplo, o Sim. Boticário, você sabia que o Boticário transfere seus dados lá com mais 5 empresas? Então, agora eles vão ter que refazer essa questão, né, que a gente está falando da compliance. Essas empresas vão ter que ter os consentimentos ou se encaixar em uma das hipóteses legais onde dispensa o consentimento. É. Senão, vai incorrer nas penalidades. Você já pediu seus dados para o Google? Você pode pedir seus dados para o Google agora. Google manda depois de uns dias, é bem legal. Não sabia, vou fazer o teste. Pode pedir, faz o teste, é legal. Então, assim, você começa a pensar nisso, é muito absurdo. Você começa a ver esses filmes, assim, o tanto de informação que as pessoas usam, nossa, é absurdo, chega a dar medo. Eu entro agora em rede social, eu não quero mais curtir nada. Eu tô descurtindo tudo, as coisas, assim, tipo, aí eu vou curtir. Ups, não vou curtir. Porque você está virando estatística, Sim, likes e etc. Você começa a ficar paranoico, entendeu? Tipo, eu não posso ficar assim, mas assim, eu estou ficando. De tanto que eu tô lendo sobre isso, eu tô ficando paranoica. Porque a gente está vendo que, na verdade, tá tudo errado. Tudo errado. Né? Esse que é o maior problema, tá tudo errado. Então, a dificuldade da adequação vai ser um trabalho muito árduo de conscientização de todos os espaços e áreas da empresa. Se você Isso envolve muito a cultura também, né? Muito. É um problema bem cultural. Sim. Essa questão de dados no Brasil é muito cultural. Mas não no Brasil, não. Ó, se você pensar... É em qualquer lugar, né? O Google e o Facebook, né? Eles nos oferecem excelentes serviços, né? Não cai, você não tem problema, são excelentes serviços. Tá tudo ali. Tá tudo ali e é gratuito, né? Mas quando o serviço é gratuito, quem é o produto? Você. É você, né? E aí eu, né, estudando esse negócio de marketing digital, que agora, né, eu uso rede social pra caramba por causa das empresas e tal. E descobri o tal do modelo do negócio do Facebook e do Google. Não só do Facebook e do Google, do Instagram, de todos eles, né? Que o Instagram agora é Facebook, né? Do YouTube, enfim, todos esses serviços gratuitos. Eles têm um tipo de negócio que se chama Zero Price Advertisement Business Model. O que quer dizer? Preço a zero para um tipo de negócio. Então, como que eles ganham dinheiro se tudo que eles nos oferecem é gratuito? Eles ganham dinheiro com as nossas informações, né? Google e Facebook hoje são as duas maiores empresas do mundo nesse tipo de negócio. E é por isso que eles ganham muito dinheiro, né? Então, se a gente for ver o quanto de informação que a gente dá de graça para eles também. Sim. Para usar esse serviço. Para N empresas, né, gente? Porque a gente vai fazer qualquer coisa, se cadastra, faz isso, faz aquilo, tudo hoje em dia pede. Exatamente. Bom, falando um pouquinho... Cadê? Sobre o depois, né? Uma vez que a gente fez aí todo o projeto de implementação, né, e tá tudo adequado, como que fica depois, né? Bom, depois tem a manutenção, né, que ela vai ter que ser priorizada, porque o seu negócio vai mudar, né? Uma hora você vai precisar de usar um outro sistema, você vai querer trocar de sistema, é um sistema novo, você vai ter que rever toda aquela sua política, você vai ter que documentar aquele sistema dentro da sua política, adequar, né, de novo a sua política. Ou você vai prestar um serviço novo que envolve pessoas físicas, então, mais de novo, você vai ter que adequar a sua política. Ou a lei vai sofrer alterações que fatalmente sofrerá alterações, todas as leis novas aí que surgem, que muda muito uma cultura, já é sabido, né, no Brasil, isso é muito, né, latente, que a legislação passa por alterações, né? Então, as políticas internas das empresas já adequadas também vão ter que acompanhar a legislação e passar por essas alterações, né? Vai ter ainda, né, o regulamento que a NPD possivelmente crie, né? Vai criar, né? Não é possível não criar. Ô Lu, e também vai ter como a jurisprudência vai se posicionar, Sim. né?
Porque Também. isso, na verdade, é o que mais a gente vai ter que seguir, porque às vezes a lei fala X, mas a jurisprudência majoritária se posiciona Y, Diferente, né? sim. Então vai ter tudo isso agora que vai estar Vai ser um borbulhando e a gente turbilhão, vai, assim, a gente vai, eu vejo que a gente vai fazer a compliance, aí vai mudar as coisas, a gente vai ir adequando Refazer, isso nos é, pontos que forem necessários, isso. até dar uma, Aí se tipo você me assim, uma perguntar, equilibrada. mas por que fazer agora? Porque agora você está correndo risco, né? E outra, eu Agora, acho que as empresas, Lu, têm que aproveitar esse lapso temporal de um ano que a lei deu aí para todo mundo, apesar de todo mundo já teria que ter se adequado desde 2018, ele deu para esse um ano, onde as infrações vão ser aplicadas só daqui a um ano, justamente para todo mundo se adequar, conseguir se readequar, porque na hora que chegar, vai chegar, entendeu? E aí vai começar a vir tudo muito rápido, e aí não vai dar tempo de adequar tudo que precisa ser adequado, porque é uma coisa demorada esse processo sim. todo. Ó, você vê, a gente tira aí pela experiência dos SPEDs, né? Quando começou, né, a questão aí dos SPEDs, né? Eu trabalhava na época com IN 86, IN 89 e IN 62. Eram várias instruções normativas, né? MANAD, que a gente entregava para o governo os arquivos magnéticos, né? Era o SPED, só que em outros formatos, eram muitos outros arquivos, era muito diferente, né? Isso no final dos anos 90. Vai ser um pouquinho de tempo. A gente não pode E contar essas coisas que denuncia a idade. é que não tem como falar nisso sem entregar a data, né? Porque aí em Verdade. 97 começou o papo do SPED, né? Em 97. O MANAD já veio em 2001, que o MANAD já foi assim uma revolução. O MANAD veio no formato que o SPED viria. Então ele já veio jovem, ele já veio assim bonito, né? Aquela coisa nova. E eu acompanhava, eu participava, né, das reuniões de comitê aí da criação do SPED, eram várias pessoas de várias empresas, né, participavam junto com o governo. Então eram muito legais essas reuniões, assim, aprendi demais, assim, assim, muita coisa que eu nunca fui operacional fiscal, mas tudo que eu sei de fiscal eu aprendi no detalhe nesses comitês, porque a gente tratava tão no detalhe as coisas que não tinha como você não aprender, sabe? E aí, o SPED, ele veio, imagina, ele começou em 97 a ser criado, ele foi entrar em vigor, e o primeiro arquivo entregue em 2008. Olha o tempo que se estudou e que se demorou para se criar uma legislação, um padrão, uma resolução para que isso fosse, né, efetivamente para o ar. Quando o SPED entrou em 2008, foi o SPED contábil. E ele ainda ficou no primeiro ano, ninguém foi autuado, né? Tanto que eu estava num projeto super complicado e deu meia-noite, eu não consegui mandar o último arquivo, que era o arquivo de dezembro, porque era uma empresa gigantesca, né? E a gente tinha que processar mês a mês, não dava para processar um arquivão, linguição com todos os meses, a gente tinha que mandar mês a mês, porque era milhões de arquivos mês, então o governo, na época, não dava para subir o arquivo, hoje ainda não dá, né? Ficava, em média, 11 horas processando um mês, mesmo com um banco de dados parrudo e dedicado, ainda assim demorava. E demorava para subir, e aí deu meia-noite, eu não consegui entregar o último, e eu entreguei, era umas 4 da manhã, e a empresa não sofreu nenhuma autuação, porque naquele ano, o primeiro ano, e isso eles fizeram com todos os outros SPEDs que entraram depois, no primeiro ano ninguém foi autuado. Eles tratavam mais as questões de correção e de educação e tal. Então, acredito que a LGPD, eles tratem assim também, né? Mas uma coisa é você ser educado, né? Receber ali uma advertência educativa com alguma coisa pronta. E outra coisa muito diferente é você receber uma notificação se você não tem nada, né? Você não tem nada para justificar, você não tem nada. E a gente sabe que, infelizmente, por exemplo, eu estou preocupada com isso, eu estou vendo isso para a Thabita, né, que é a minha papelaria, por quê?
Porque na Tabita eu lido, né, com dados pessoais e eu estou exposta a ter algum espírito de porco, filho da puta, que vai querer me causar algum problema. Então, eu estou tratando isso na Tabita porque eu não posso ter nenhum tipo de problema, eu não quero ter, né? Então, se eu tiver, eu tenho que ter algo para mostrar, eu tenho que ter algo pronto para demonstrar que eu estou preocupada com isso, que eu estou tratando dessas questões com todo o zelo e cuidado que a lei me exige, né? Então, por mais que a gente seja pequeno ou trabalhe sozinho, a gente tem sim que se preocupar, porque a gente está tratando dados de outras pessoas, né? E tem espírito de porco, a gente sabe, ainda mais no Brasil, gente querendo tomar o dinheiro que você não tem é o que mais tem, né? Gente querendo te ajudar não tem, não. Gente querendo te ajudar, você não vai achar. Isso aí não tem, mas enfim. É isso, né? Então, no caso aqui, essa manutenção, ela vai ser meio pesada, e por que não deixar tudo para depois, né? Para que você não sofra aí com esses espíritos de porcos que podem surgir aí no seu caminho, né? Infelizmente, a gente sabe que tem, né? Até porque, Lu, eu acho que uma coisa é um vazamento de uma informação de uma empresa que está em processo de compliance, e outra é o vazamento de informação de uma empresa que não sabe nem o que é isso. Que é LGBT. Né? É aí que vão ser graduadas as penalidades e etc. Sim, é bem por aí. É a questão da boa-fé que eu estava falando, que eu acho que vai nortear muito. Muito. Nossa, nesse primeiro ano aí... Vai. Acho que jurisprudência vai por aí, né? Eu também acho. Se a gente for ver pelo nosso histórico aí, judiciário. Eu acredito, até assim, fazendo uma análise do Código de Defesa do Consumidor, como os juízes se posicionam, sempre numa proteção muito grande. Eu acredito que daqui a algum tempo, nos processos judiciais, as pessoas que estão sendo lesadas com o extravio dos dados, elas vão ser consideradas vulneráveis como o consumidor, entendeu? E aí vai inverter o ônus da prova para a empresa provar que ela está de boa fé, que é uma coisa mais difícil, né? O ônus da prova vai ser da empresa, entendeu? Então vai tudo isso... Nesse ponto, a LGPD já é clara, né? Ela já é clara quando ela fala que você tem que ter como provar que você está adequado. Então, assim, se ele pediu a exclusão dos dados, você tem que provar que você excluiu os dados e você tem que provar que no seu banco de dados não consta mais nada daquela pessoa. Exatamente. É isso que eu estava falando da inversão do ônus da prova. O dono do dado vai simplesmente lançar a informação. Olha, eu pedi para que o meu dado fosse apagado. A empresa que tem que provar como apagou, se apagou, quando apagou, se foi efetivo esse procedimento digital de apagar os dados. E é essa toda a questão que a empresa vai ter que ter muito cuidado e armazenar essas informações de forma seguras e corretas, e armazenar também o que ela está fazendo para cumprir, por exemplo, o titular do dado pede tal coisa, a empresa tem que ter como provar o que ela fez para cumprir aquela determinação. É isso mesmo. E aí a gente tem um mantra, né, que está sendo falado aí aos 4 ventos para quem está trabalhando com LGPD, né, que a gente fala sempre no final das reuniões. Seja proativo e não reativo, seja preventivo e não corretivo. Porque quando você é proativo e preventivo, você tem uma ampla defesa aí todinha a seu favor. Quando você é reativo e corretivo, você ainda que tenha a defesa, ela já não é tão ampla, ela já é um pouquinho cerceada, né? Ela já é um pouquinho reduzida, um pouquinho porque eles prejudicada. Eles enxergam assim, ele só está se adequando porque sofreu uma infração. E isso que é ruim.
Entendeu? É isso que a empresa perde a boa-fé e vai perder a credibilidade no processo. E perde a reputação no mercado, né? Imagina seus Sim. clientes saber que você sofreu uma punição, uma sanção, ainda que seja administrativa, ainda que seja uma punição, uma advertência. Imagina isso vazar, né? O quão isso negativo vai ser para os seus clientes, né? Com relação à prestação do seu serviço, né? Então, é bem preocupante, né? Essa questão. Sim. Agora uma lâmina nova aqui, Pri, que eu coloquei hoje, Uhum. que é sobre a primeira ação, né, ajuizada aí, que foi... A lei começou a valer na sexta-feira, e na segunda-feira o Ministério Público do Distrito Federal ajuizou uma ação, é uma ação civil pública, tá? Ela tem plena legitimidade, e ela está querendo bloquear, ela quer pedir o bloqueio do domínio da empresa. Quando pede o bloqueio do domínio, vai bloquear, não é só o site, é tudo. É e-mail, é tudo, é congelar. Imagina Paralisa praticamente as prejuízo. atividades, né? Pois é. Assim, mas nossa, mas a NPD não tá formada ainda, né? Como é que a LGPD já está valendo? A LGPD está valendo. Quem está processando é o Ministério Público, assim também como também a Defensoria Pública pode processar. E o Ministério Público está totalmente embasado. Olha a quantidade de legislação que eles utilizaram nessa ação civil pública. Eu fui lá ler a ação civil, ela é linda. Olha, ó, Constituição Federal, artigo 5º, inciso 10, que é Direitos e Garantias Fundamentais. Sim. Artigo 129, inciso 3, ele fala lá da questão das atribuições do Ministério Público, né? Então ele está embasadíssimo. Só aí ele já está embasadíssimo. Ele já não precisaria de muito mais. A legitimidade dele, né? Aí ele foi para o Código de Defesa do Consumidor, artigo 81, parágrafo único, né? O direito do consumidor, né, de ter os seus dados ali. Aí ele veio para a LGPD, aí ele entrou na LGPD, olha que bonito que ele fez, olha como ele fez bonitinho, artigo 2, incisos 1 e 4, artigo 7, inciso 1, artigo 42, parágrafo 3º, artigo 44 inteirinho, ele vem inteiro no artigo 44, lindo. Ó, Código Civil, artigo 11 e o artigo 20. Código de Defesa do Consumidor, artigo 43, parágrafo 2º. Lei de Acesso à Informação, artigo 31. Marco Civil da Internet, artigo 33. Se isso aqui não é estar embasado, eu não sei o que é. Olha que ação linda. Com certeza. Olha que ação linda. Eu fiquei babando nessa ação. Eu babei nessa ação. Eu não seria capaz de fazer uma ação tão linda dessa. Eu babei na ação. Então, assim, para a gente tomar cuidado, né? Não só enquanto cidadão com os nossos dados, mas enquanto empresário, né, com os nossos serviços e a nossa reputação aí, com os espíritos de porco que a gente pode encontrar. Porque, sim, o Ministério Público tem total legitimidade para atuar, assim como a Defensoria Pública. E eles vão atuar para todo mundo que chegar para eles com algum problema, né? Porque com certeza. Então, não é porque a NPD aí não está constituída, não é porque não tem regulamento que a lei não tem a sua aplicabilidade imediata. Ela já tem e ela já pode ser utilizada, né? Até porque, Lu, a lei fala que o titular pode fazer a denúncia. Uhum. Então, por exemplo, tem a NPD, não ter a NPD no momento, a lei vai ser aplicada. Vai ser aplicada. Com ou sem, eles vão passar por cima aí, sem dó nem piedade. Então, a gente espera mesmo que seja, primeiro, num sentido educativo, que usem aí o bom senso com relação às autuações, às multas, né, quando forem efetivamente aplicáveis, mas a gente não tem muito aí o que se furtar com relação à exigibilidade, né, da lei e no que ela veio para fazer. Ela veio para cumprir um papel que ela vai cumprir a tudo que parece. Sim, porque na Europa, Estados Unidos, né, tem a GDPR, Estados Unidos e a CCPI. O Japão já trata disso há muito tempo, né? O Japão é muito maduro já com isso há muitos anos, né? A Índia está se adequando, né? A América Latina toda aqui eu acho que Venezuela não ouvi, não achei nada ainda sobre a Venezuela, mas os demais países estão, os que já não estão, né? A Argentina já está, o Uruguai já está, né? Que já estão até cadastrados lá na Europa, mas os outros países aqui,
Brasil, Bolívia, Colômbia estão todo mundo se adequando, né? Então, assim, não vai ter muito como fugir, né? América do Norte, América Latina, Europa e Ásia, acabou, né? Totalmente, né? É. Então, dúvidas? Ufa! Se alguém tiver dúvida. Estamos ferrados, não. Assustou? Assustou, Kelly? Tem muito trabalho, né? Para quem vai defender, para quem vai acusar, não vai faltar trabalho. Não. E para fazer o compliance, né? Porque nós vamos precisar rever todos os contratos de trabalho, todos os contratos da empresa com algum MEI, por exemplo, onde ela terceiriza algum tipo de serviço. Nós vamos ter que analisar se a empresa que vai receber o serviço terceirizado está em compliance, o que ela tem para estar em compliance, para ver se a negociação e a contratação é segura para a empresa. Então, essa revisão de contrato, ela vai caber, então, adequação e novos contratos vão ter que ser feitos. Os contratos vão ter que ser refeitos. Vão ter que sofrer aditivos contratuais. Aditivos, né? Sim, porque o empregado vai ter que autorizar se quer que divulgue o aniversário dele ou não, por exemplo. Sabe aquela listinha de aniversário? Se ele vai querer participar da foto na festa de final de ano da empresa, é um monte de burocracia interna que a gente vai ter detalhes muito pequenos e que a gente vai ter que, por exemplo, aquela reunião que eu fui fazer na Porto Pedras, Lu, eles já tinham um termo de confidencialidade em que os empregados não poderiam dispor de dados dos clientes, mas vai ter que melhorar esse contrato. Ser mais específico, né? Isso, exatamente. Não vai poder ser uma coisa geral, olha, não pode, não. Vai ter que ser uma coisa específica, voltada para a lei, que efetivamente garanta e esteja muito claro os limites do que pode e o que não pode. Uma das coisas que a lei ela está bem detalhista nesse ponto é todas as questões que forem tratadas, né, de dados pessoais, você tem que ter isso documentado, como que você trata, como que o dado entra, como que o dado é tratado dentro, como que o dado sai, por quanto tempo que o dado é armazenado, se você tem uma política de exclusão, limpeza desses dados, como que é feita essa limpeza, né? Por quanto tempo? Então, assim, é tudo detalhado. E isso tudo embasado em qual artigo da lei. Você tem que ter qual é o princípio que você está usando para aquele processamento e qual é o artigo da lei que está embasando aquele processamento. Tudo isso tem que estar escrito e tem que ter todos os funcionários, colaboradores, conhecimento. Lu, porque isso vai ser a tese de defesa da empresa, que é o que eu estava falando. Ela tem que ter isso armazenado e muito de fácil acesso para ela poder fazer suas defesas e provar que ela está com compliance, né? Que é exatamente isso que a gente vai buscar na defesa das empresas. Por isso que tudo isso vai ter que estar devidamente armazenado, registrado e de fácil acesso. Não é ter um arquivo morto lá no fundo da empresa. Assim, arquivo morto estou dizendo porque às vezes a empresa ela está tão preocupada em lucrar que ela esquece de dar importância para toda essa parte. E agora não vai poder mais abrir mão disso. Tem arquivo morto, vai ter que digitalizar, vai ter que desfragmentar esse arquivo. É coisa do INSS, vai ter que guardar por tanto tempo, então vai ter que achar um meio de guardar, uma forma segura. Tudo vai ter que estar documentado, formalizado, do porquê, do quando, do onde. E outra coisa, Lu, que nem, por exemplo, o armazenamento dos dados, por quanto tempo? Vamos supor, o RH de uma empresa.
o empregado foi mandado embora e ele tem o prazo de 2 anos para ingressar com a reclamação trabalhista, que retroage os últimos 5 anos de direitos trabalhistas. Então, via de regra, tudo que passar desses 5 anos, a empresa pode deletar. Mas, em contrapartida, tem, por exemplo, certos prestadores de serviço que entendem que ocorreu um vínculo de trabalho e que ele tem direito ao vínculo e esse direito é imprescritível. Então, a gente vai ter que analisar o que vai poder ser descartado, o que não, porque a empresa também não pode se descapitalizar das informações que são a defesa dela, né? Sim. Não é algo tão simples, né? Tudo tem que ser analisado à luz daquela questão, né? Exatamente. E da legislação que abarca aquela questão, né? Exatamente. Tudo muito detalhado, pormenorizado, explicado, porque principalmente no começo vai ser meio complicado das empresas terem esse jogo de cintura. Porque quando a gente fala, e aí a gente vai ter que conhecer a legislação de cada tipo de negócio. Não é só a LGPD, né? Não é só a LGPD e esse monte aqui que o Ministério Público usou aqui, né? Não é só isso aqui, não. Ainda tem mais. Tem muita coisa. Se a gente vai atender um contador, a gente tem que entender o código lá do contador. Se é um advogado, um escritório de advocacia, tem o Estatuto da Ordem. Tudo isso tem que ser visto, né? Se é uma importadora, a gente tem que entender toda a lei de importação. Se é uma exportadora, toda a lei de exportação. Como que o negócio funciona, né? Não é, a gente não está falando... Para a gente conseguir fazer o compliance direitinho, corretamente, né? A gente não é porque a gente está tratando de uma lei específica que a gente tem que olhar só para ela. Não, a gente está adequando uma empresa dentro de uma lei. Só que essa empresa ela já tem uma legislação que permeia ela, o funcionamento dela. Então, essa legislação ela não pode ser ignorada, ela tem que ser tratada junto. Então, você tem que trazer tudo isso que abarca esse tipo de negócio. E é por isso que quando a gente vai fazer o processo dentro da empresa, é demorado, porque são em todas as áreas da empresa, tem toda essa legislação específica para cada negócio, e é por isso que a gente não consegue fazer em uma semana, né? Quem dera, né? Já pensou uma semana? Nossa, seria ótimo. Eu ia sair aqui nessa Brasleme aqui, ó, eu ia sair catando empresa. Vamos lá, gente, uma por semana. Já ia sair com o notebook debaixo do braço. Mas não é assim, né? Então, Kelly... Estamos à disposição, se tiver alguma dúvida. Para você, a gente vai fazer aí num esquema de parceria. Sim. E você indica nós para os seus clientes. Eu vou te passar listas. Então, né, agora eu tenho que ver a confiabilidade. Não me passe nada pessoal. Agora eu vou ter que passar a lista dos meus clientes, isso é algo pessoal. Me passe só empresa, hein? Não me venha com pessoa física, hein, Kelly? Ô, Kelly, o meu celular está disponibilizado também aqui, tá aqui no material. Se você precisar me ligar, qualquer alguma dúvida jurídica, mas... Estou totalmente à disposição. Muito obrigada. Eu creio que tem clientes que nem sabem do que se trata, né? Trata o tempo todo com dados, e às vezes eu tenho por exemplo, que ele é uma imobiliária e ele repassa os dados pessoa física para emissão de nota para mim. Senhora. Aí eu tô assim, eu tô bem preocupada assim, por qual que eu vou começar? Olha, no começo dá meio um desespero. Aí depois, aos pouquinhos, vai se encaixando. A gente vai acalmando, porque você fica tentando imaginar o impacto, é devido, não é, esse entra, esse não entra. Não, e você pensa assim, mas eu sou sozinha, eu trabalho aqui, eu, minha irmã e minha outra irmã, e tipo, a minha empresa é super pequenininha, mas olha o impacto que a sua empresa tem, ou pode ter. Enorme. É gigantesco. Né, porque... Não sei, eu vou passar a lista de clientes, aí eu vou falar como eles trabalham, né? Não vão me processar por isso.
Não, eles são pessoas jurídicas. Mas eles lidam com pessoas físicas, né? Não, mas você pode explicar como eles trabalham. Você só não pode passar pra gente os dados dos clientes deles. Não, só vou explicar como eles trabalham, Isso. mesmo para ver se encaixa, se precisa adequar ou não. E aí eu entro em contato com eles falando que, devido à nova legislação, eles vão ter que se enquadrar e aí tem uma parceria. Beleza. Ô Lu, eu não sei se não seria interessante a gente fazer um texto de apresentação onde a Kelly envia. E aí a gente faz o texto, para né? eles não receberem uma ligação nossa do nada, mas quem é você, né? Tipo... Não, e outra, uma coisa explicando de uma forma... Isso. De uma forma resumida e ao mesmo tempo esclarecedora, explicando que a lei já está em vigor, que o problema são os dados das pessoas físicas, dando um panorama geral e indicando a gente. Porque daí a pessoa entende o que é. Porque as empresas que nunca ouviram falar, por exemplo... Não vai nem querer atender a gente, nem querer ouvir. Que nem assim, Priscila, os meus clientes, eles são super pequenos, entendeu? Eles não ultrapassam ali o faturamento de 100, 200 mil por mês. São pequenos, são prestadores de serviços. E geralmente eles estão alocados dentro de uma empresa a qual eles prestam como pessoa jurídica. Né? Então, assim, eu entendi, mas, por exemplo, a empresa que eles prestam serviço, provavelmente, daqui a um tempo, já vai exigir. Você só continua prestando serviço para a gente se você tiver em compliance com a LGPD. E é isso que a gente também tem que explicar nesse meio, que é o efeito cascata que eu estava falando. As empresas maiores, elas subcontratam serviços menores, como, por exemplo, contabilidade, advocacia, ou para fazer uma peça específica, fiscal. E aí, ela vai ser obrigada a pedir para as empresas e as empresas vão ter que se adequar, senão elas vão perder mercado de trabalho, que é o efeito cascata de implantação da LGPD, que a gente fala popularmente. Pode contar comigo aí nessa parceria, sim. Que bom, ficamos muito felizes. Vamos que vamos. Lá no escritório do Gerson, era pro Gerson estar aqui. Então, ele tá todo enrolado, gente, o Gerson. Tadinho. Não, mas lá vai ter que implantar mesmo, né, Lu? Eu tô lá vai, porque você sabe, né, ele... Mas o problema é que a situação que ele tá, lá com o irmão dele... O receio nosso, e eu conversei bastante com ele ontem até, ele começar a fazer alguma coisa na empresa, porque o que está acontecendo? O Oziel está acusando, ele está virando a mesa, sabe? Ele está acusando o Gerson de várias coisas. Então, o Gerson mexer numa pulga lá dentro da empresa, das empresas deles lá, ele acusar o Gerson de mais alguma coisa, entendeu? Eu tenho, assim, o Gerson pediu até para mim entrar num contrato lá, porque uma funcionária saiu, e eu entrei, eu falei, olha, eu tô entrando porque é você, porque eu tenho medo do Oziel. Porque ele é de um mau caratismo. Viu, Priscila? Talvez eu precise de uma defesa aí, entendeu? Disponha. Ô, Lu, se o Gerson precisar de uma ajuda, por exemplo, eu quero ouvir uma opinião e ele quiser ligar para mim também. Ai, Pri, tá entendeu? bom. Ele é seu amigo da Lili. Gente, estou à disposição. Ai, é importante porque ele tá muito perto, né? Ele é o envolvido. Então eu falo, Gerson, às vezes você tem que procurar uma segunda opinião, você não tem clareza. Ninguém consegue advogar em causa própria. Quando você tá muito envolvido no problema, você não consegue advogar em causa própria. E ele tá tão envolvido que ele essa semana eu levei tanta rasteira essa semana, gente, que se fosse com outra pessoa, eu tinha matado uns 3 essa semana. Mas como era comigo, e o problema é comigo, eu não tô conseguindo, eu não consigo fazer nada. Porque quando você tá no problema, você não consegue advogar em causa própria, não consegue. É verdade. E outras vezes você não consegue enxergar a situação como advogado. Exato. Entendeu? E é o mais difícil. Por isso que eu até tô me dispondo a uma segunda opinião. Ou às vezes ele quer me ligar, tipo, posso trocar uma ideia com você? Aconteceu isso, eu tô pensando isso. Aí eu posso falar, olha, minha visão é assim. E isso tudo esclarece. Clareia, né? Dá um apoio também.
Eu vou falar para ele, tá, Pri? Pode deixar. Muito obrigada aí pela sua... É importante, porque assim, eu falei pro Gerson, eu falei assim, você tem que considerar o Oziel um oponente muito bom. Ele não é um merda. Ele não é, ele é muito inteligente. O que ele faz é de mau caráter, mas ele não é um muito bosta. inteligente, Ele dá a volta. Esse que é o problema, né? E aí ele já não tá tendo a visão como advogado, e aí o Oziel pode pegar ele em algum detalhe. Uhum. Exatamente. Eu tenho até receio, tipo, dele pegar o fato do Gerson, a menina saiu de lá, tava no nome dela, ele passou pro meu nome, dele usar até isso, que na verdade foi para favorecer a empresa deles, dele usar contra, entendeu? Bom, gente, eu Mas, vou mandar essa gravação pro Gerson, viu? Que ele manda sim. Gerson, Mas a gente tá falando só coisas boas para ajudar ele, né? Com certeza. Então, Kelly, eu te mandei já um questionário, né, para você responder. Eu não sei se você recebeu. Eu vou responder. Tá? Só tava Com esperando base a reunião. nisso, a gente vai começar aí a trabalhar com o seu processo, tá bom? Tá bom. E a gente vai usar também a sua empresa como nosso teste aí. Tudo bem. E você vai ser aí a nossa cobaia, o nosso case de sucesso, né? Que a gente espera ter sucesso com você. Mas com muita dedicação. Mas com muita dedicação, com Sim. certeza. É pequena. Não interessa, não, mas nós também somos. Nós somos nós. Nós somos nós, olha aqui. Olha eu tenho Tabita e tenho a Lite. Sou tudo eu. Aí eu ponho que eu sou gerente de projeto, né? Aí, eu vou mandar um consultor. Aí chego lá eu também, que eu também sou consultora. Eu tenho a Donella. Aí eu vou mandar lá uma pessoa para fazer auditoria tributária. Eu sou auditora tributária. Então, isso assim, aí. gente, é isso aí. Falhou um pouco, mas tudo bem. Então, até a próxima reunião. Eu vou te mandar esse material, tá? Da apresentação. Tá bom. Você só não manda para os seus clientes, porque se a gente for fazer reunião com eles, a gente usa o mesmo material, tá bom? Não, eu vou esperar o texto que vocês falaram. Pode fazer o texto, Pri? Aí a gente manda para o infográfico. Lembra do infográfico? Ô, Lúcia, eu não sei essas modernidades. Eu faço o texto e você me explica isso. Não, eu vou te mandar um e-mail. Esse e-mail vai ter um PDF lá. Aí, em cima disso, isso a gente vai mandar junto com esse texto que você vai escrever. Tá bom, manda sim. Aí a gente manda para a Kelly já completo. Tranquilo. Tá? Pode mandar, eu vou fazer o texto amanhã de manhã. Tá bom. E aí, Kelly, essa apresentação aqui eu já vou te mandar, mas aí é mais para você consultar aí quando você tiver alguma dúvida, se precisar, tá bom? Travou a coisa dela lá. Ela falou que estava dando interferência. Ai, caiu. Fábio não tem nenhuma dúvida, né? Pelo jeito. Deixa eu ver. Não, tá tudo bem. Obrigado aí pelo esclarecimento. Foi bem legal. O que você tem que ver lá na Somos, eu lembro, Fábio, quando eu estava lá, eles já estavam implementando, tanto que já tem aqueles treinamentos, né, via sistema, que a gente fazia lá os treinamentos, depois fazia uma provinha, é tudo sistema lá na Somos, ela é uma empresa muito grande, então a LGPD lá é toda através de sistema, é muito legal. Eles dão os treinamentos, você é obrigado a fazer, senão começa a bloquear suas coisas lá, é bem interessante. E aí você faz o treinamento, em seguida você faz a prova, que é a forma que a empresa tem de provar que ele te deu o treinamento e que você entendeu, tem uma nota e tem uma assinatura eletrônica. Então é tudo documentado via sistema, é muito interessante mesmo. Muito mesmo. Bacana. Mas só as empresas grandes que têm isso, né? Infelizmente, as pequenas ainda vai levar um tempo. Embora tenha aí sistemas pequenos, aquele clique que eu te passei, né, Pri? É para empresas menores, mas ainda assim eu acho que o valor talvez não compense para empresas tão pequenas. Mas... Eu acho que no começo as empresas pequenas elas vão querer se organizar com o que elas já têm, né? E aí o vai mais vendo sensato também, né? E aí depois, conforme for precisando, e aí sim vão comprar algum sistema específico. Mas acho que bem mais para frente, acho que não tão já. Com certeza. Então tá bom, gente, eu acho que era isso.
Muito obrigada aí pela participação de todo mundo. Obrigada, também adorei participar do nosso Obrigado. bate-papo. E beijinhos. Beijo, Lu. Beijo, Tchau. Pri. Tchau. Beijo.